Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quantas Bíblias nós temos aqui hoje à noite? Que bênção, que bênção. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 31. Vamos ficar em pé, por favor. Eu vou orar, depois eu vou ler versículos 1 até 6 deste capítulo. Bendito Pai, toda a música da congregação coral, trio, tudo abençoou meu coração. Até para cantar o hino nacional, me comoveu. Obrigado pela peça que vimos, pioneiro da fé, espalhando o Evangelho. Gostei o que foi escrito, médico e ganhador de almas. Seria tragédia se fosse apenas médico, mas ganhador de almas. E nós pedimos hoje à noite, chama, bendito Pai, chama alguém para ir, para pregar, para ser missionário, tu sabes. Usa-nos hoje à noite, em nome de Cristo, nós pedimos. Amém. Ainda em pé, versículos 1 até 6. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, e de entendimento, e de ciência, em todo o labor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lapidar pedras para engastar, e em entalhes de madeira para trabalhar em todo o labor. E eis que eu tenho posto com ele Auliabe, filho de Esamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, para que façam tudo o que te tenho ordenado. Podem se assentar. Hoje à noite eu quero lhes falar sobre Bezalel. Quantos aqui têm um filho com nome bíblico hoje à noite? Levantam. Quais são, irmão? Lucas. Alguém mais? Quem? Jorge. Ok, aqui. Gabriel. Alguém tem um filho chamado Bezalel? Levanta a mão, eu quero te encontrar. Bezalel. O nome dele significa debaixo da sombra do Senhor. Os pais
deste homem era piedoso. Um comentarista que eu li disse que o avô dele, era o mesmo que levantaram aos braços de Moisés, lutando contra os amalequitas. Não sei, bem pode ser. Alguns acham que Bezalel foi casado com Miriam, a irmã de Moisés. Agora, ele não hesitou sair do Egito. Sem dúvida, ele não soube o que ia fazer. Moisés podia ter sido um faraó, mas deixou tudo para identificar-se com o povo de Deus e levar eles fora do Egito. E o maior artífice, Bezalel, foi com ele. Sem dúvida, saindo, ele não tinha ideia que ele ia fazer um edifício magnífico, o tabernáculo no deserto, fora de comum. Há 40 anos no deserto, ele trabalhava como fiel servo de Deus. E depois ele foi chamado para fazer o tabernáculo no deserto. Deus deu para ele um homem chamado Aholiabe para assistir nesta obra. Conforme Êxodo 38, versículo 23, ele trabalhava mais com materiais, tingindo cortinas e etc. Estes homens foram chamados para fazer um edifício fora de sério. Primeira coisa que eles fazem é ensinar o povo. Veja, deixa seu dedo aí, mas veja capítulo 35 e versículo 34. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros, a ele e a Aholiabe, o filho de Aizamaque, filho da tribo de Dan. Eles ensinaram o que iam fazer. Uma enorme obra. Eles precisavam de ajuda, de obreiros. Esses dois homens receberam do Senhor ordem, planta, exatamente como Deus queria. Às vezes, os homens de Deus, nós tentamos desafiar, nós tentamos transmitir visão para o nosso povo e, infelizmente, às vezes, o povo não está compreendendo a visão de vários pastores. Agora, 3 coisas rápidas eu quero que você saiba sobre Bezalel. Primeira, a chamado dele. Voltando para capítulo 31, versículo 2. E eis que tenho chamado por nome Bezalel. Deus chamou ele. Bezalel jamais sabia o que Deus tinha para ele fazer quando saiu do Egito. Mas Deus tem planos para ele. E esta chamada é divina. Eis que tenho chamado por nome Bezalel. Eu pensei durante a peça,
Quando o pastor Fabiano disse, quem irá? Eu ouvi, eu vou. Oxalá que isso fosse a verdade hoje à noite neste culto. Que jovens podem levantar e dizer de verdade, eu vou, eu irei. Que Deus chama. Alguns podiam ter pensado, Moisés está colocando toda a família na liderança. Arão, sumo sacerdote, irmão dele. Aqui se Bezalel fosse de verdade casado com Miriam, aqui é o cunhado, como construtor. Mas Deus fez claro, eu chamei. Amém ou não, meus irmãos? Eu chamei. A chamada era divina. A chamada era distinta. Deus mostrou a ele exatamente o que deve fazer. Versículo 4 diz, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lapidar pedras para engastar, e em entalhes de madeira para trabalhar com todo o lavor. Deus fez a planta. Deus mostrou ele o que deve fazer. Eu me lembro como jovem, nossa primeira conferência missionária em nossa igreja. A igreja era nova. Naquela época, e um missionário deu um apelo. Eu me lembro de mais ou menos 200 jovens vindo na frente, caindo de joelhos, dizendo, Deus, iremos a qualquer lugar. Daqueles 200, Deus tirou 40 famílias e mandou para outras terras. Quantas vezes eu vi meu pastor, quando eu estava nos Estados Unidos, ele estava vivendo, dizer, eu daria tudo para ver todos os jovens aqui nos bancos, mas dou graças a Deus que eles estão no outro lado do mundo, alguns, pregando o Evangelho. Eu não soube o que fazer, eu era aluno na escola. Eu orei sobre Nova Guiné. Parece que a porta não abriu. Toda manhã cedo eu saía na floresta perto da casa onde eu morava. Rogava a Deus para me mostrar. Depois eu sentia, talvez era o Congo da África. E na hora que eu estava no último ano, e na hora que eu pensei, isto é o lugar, houve uma revolução, o país foi fechado, missionários foram mortos. Então nós tivemos uma senhora visitando a nossa igreja que era missionária no Brasil. Por 38 anos, estava tomando a sua primeira férias. Meu pastor falou com ela, a senhora vem, nós vamos cuidar da senhora, a senhora fica aqui. E um dia meu pastor me disse, Jaime, eu sei que você está entregue para ser missionário, por que você não ora sobre o Brasil? Uau! Se meu pastor tivesse me pedido, eu achei que quase Deus falou com ele para falar comigo. Amém ou não, meu irmão?
Mas eu prometi a ele que eu ia orar. Mas ao invés de orar, Senhor, quer que eu vá para o Brasil? Não. Eu orei, Senhor, eu estou indo se o Senhor não fechar a porta. E glória a Deus, Ele não fechou a porta. E vivi aqui 40 anos. Amo este país. Chamado de Bezalel. Segundo, está comigo aí? Consagração de Bezalel. Agora vira para capítulo 36, versículo 2. Então Moisés chamou a Bezalel e a Oliabe e todo o homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, e veja aqui, e a todo aquele a quem o seu coração moveu. Primeira, na consagração deste homem, ele foi movido. Sabe o que nós precisamos, amados? Nós precisamos ser movidos. Porque avivamento demora. Porque nós temos tantos campos e lugares sem Cristo. Porque nós não somos movidos. Estou dizendo hoje à noite, o meu maior necessidade é ser movido pelo Senhor. Compaixão, desejo, entusiasmo de ir para frente, nunca desistir. Nós precisamos pregadores movidos. Precisamos diáconos. Amém ou não, meus irmãos? Eu estou dizendo não para apenas guardar as portas, ajudar os pastores, mas, meus amados, ser movidos, ser ganhadores de almas, ter uma visão plena do mundo inteiro. Precisamos de igrejas movidas. Alguns servem Deus se não atrapalhar seus interesses. Desculpa, mas é verdade, você sabe. Muitos querem mensagens. Eu não sou de pregar muito tempo, mas hoje em dia eles querem mensagens curtinhas. 3 pontos, exato, dentro de 20 minutos. 3 pontos, uma poema, tchau. Que pena. Nós precisamos ser movidos. Amém ou não, meus irmãos? A Bíblia diz que Bezalel foi movido. Isso pegou fogo para Oliabe. Isso pegou fogo para todo Israel. Você quer ver o fogo que pegou? Vira comigo, deixa o dedo aqui, sempre. Capítulo 36. Versículo 5. E falaram Moisés dizendo ao povo: traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Eu nunca vi um pastor dizer: chega! Não traga oferta nenhuma mais. Temos bastante. Pastor já fez. Pastor Marcelo, não, eu também nunca fiz. Mas aqui,
Versículo 6, então mandou Moisés que proclamasse por todo o arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Imagine isto. Não receber mais ofertas, está proibido. Nós temos bastante. Porque tinha material bastante para toda obra que havia de fazer-se e ainda sobrejava. Imagina, amém ou não? Não gostaria de estar numa igreja assim? Amém ou não, meus irmãos? Quantos nós estamos sempre pedindo: Senhor, dá-nos a necessidade, dá-nos a habilidade, ajude nosso povo a dar. Glória a Deus. Pelo pecador, homem incrédulo, que me ensinou a ser dizimista. Eu fui salvo no segunda-feira à noite. Eu fui no trabalho. Comecei a falar que era crente, era salvo. E um incrédulo chegou e ele dava risada. E aí, você é crente agora? Eu disse sim. E ele, zombando, disse: agora você tem de dar o dízimo. Dízimo? Nunca ouvi tal coisa na minha vida. Eu não sabia se era cabrito, um porquinho, bezerro, não soube o que é. Eu falei, não soube que houve 2 testamentos. E ele disse: você tem de dar dinheiro para a igreja. Ele não soube melhor. Eu não dou para a igreja, eu dou para Jesus Cristo através da igreja. Amém ou não, meus irmãos? Eu dou como se fosse a mão dele estendida, mas através da igreja eu dou. Depois eu fiz a pergunta: quanto? Ele não soube. Ele coçou a cabeça e ele disse: eu acho que é 1/3. Eu ganhava $36 por semana e eu estava separando 12 para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Manda-nos, pecadores, ensinar esses crentes a dar o dízimo. Amém ou não, meu irmão? Nunca esqueço. Israel estava animado para dar. Estava encorajado, é isto que devemos estar, meus irmãos. Pregador animado, pregador entusiasmado, congregação acesa, diáconos, coral. Gostaria de ver o coral uma vez cantando, tom cheio do Espírito Santo, que grita assim, pula no ar. Agora embaracei vocês. Mas gostaria de ver. Professores precisam ser movidos. Quando era jovem, eu ensinava uma classe enorme de jovens, muito pregador. Jovens pregadores naquela classe. Eu entrava na classe, domingo cedo, eu dizia: Jesus salva! E parece trovão, glória a
Deus, aleluia, naquele quarto inteiro. Não houve um lugar sequer que eles nos podiam pôr para não atrapalhar as outras classes. Finalmente, debaixo do coral, achou um lugar. Mas os jovens queriam fazer culto de oração toda noite. Dobrar os joelhos, não conversar a noite inteira, mas fazer oração a noite inteira. Jovens, ter culto ao ar livre. Um sábado nós fizemos 9 cultos ao ar livre. Imagina. Nós fizemos culto ao ar livre aqui. Quando a polícia chegou aqui, nós estamos aqui. Fizemos outro culto ao ar livre. Quando a polícia chegou aqui, nós estamos aqui. Pregando, jovens, etc. Nosso pastor, ele soube que não tivemos nenhum pouco de juízo, mas ele disse, aquela voz grosso, se pôr você na cadeia, eu pagarei para sair, vai! Agora, na santificação dele, ele era movido, mas outra coisa interessante, ele foi removido do mal. Veja capítulo 32 agora. Vocês sabem a situação, capítulo 32. O povo quer, Moisés está na montanha, e o povo quer que Arão faça um bezerro para adorar. Então ele mandou para todo mundo tirar os brincos e braceletes e tudo. Levantaram uma oferta para este mal. Veja o versículo 4. E ele os tomou nas suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundação. Então disseram, este é teu Deus, ó Israel, que te tornou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregoou Arão e disse, amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se a comer, a beber, depois levantou-se a folgar. Agora uma pergunta, quem fez este bezerro? Veja o versículo 4. Por favor. Vocês falam comigo. Arão. Mas quem era o melhor artífice no mundo? Fala. Porque ele não estava aqui. Na hora que ele ouviu isso, eu não vi, mas eu acho que ele disse tchau. Eu não sou disso. Isso não é xícara de chá. Tchau. Eu vou embora. Ele foi separado do pecado. Sabe o problema de hoje? Porque nós não temos mais jovens, mais homens se entregando para a obra do Senhor. Nós não somos separados. Pessoas precisam ser separadas. Igrejas precisam ser separadas. Agora Deus abençoou a Bezalel. Ele que fez o tabernáculo. Ele que fez o altar de bronze para o holocausto, que significava a cruz de Nosso Senhor. Foi ele que fez. Foi ele que fez a bacia de bronze antes de entrar no tabernáculo. Os sacerdotes lavaram os pés, que significa 1 João 1:9. Era Bezalel que fez
aquela mesa que significava Jesus Cristo, o pão da vida. Quem fez era Bezalel. Candelabro, 3 braços batidos daquela parte do meio e 3 do outra. Era a única luz para o tabernáculo. Significa que Jesus Cristo é a luz do mundo. E nós também somos a luz do mundo. Fez o altar de incenso. Intercessão perpétua de Nosso Senhor em favor de nós. E depois ele fez a arca. Ninguém podia nem tocar na arca. Você lembra Uza? Tocou na arca. Morreu. Você lembra do povo de Bat-Semes? A arca foi enviada dos filisteus, chegado no campo de Israel, e este povo entusiasmado abriu a tampa. E Deus tirou a vida de 50.070 homens. Mas aqui um homem que fez aquela arca, o ouro em cima, serafins, querubins, aliás, ele poliu o ouro. Então nós vimos até agora a chamada de Bezalel era divina, era distinta. Nós vimos a consagração dele. Ele foi movido e ele foi removido do pecado. Terceiro e último, e não ponha seus sapatos ainda. Quantos senhores já tirou seus sapatos? Levanta a mão. Seja honesto. Seja honesto. Mas que igreja abençoada. A primeira igreja que eu vou onde nenhuma senhora já tirou os sapatos. Geralmente quando eu digo por último, eu vejo elas caçando aqueles sapatos, tentando achar, calçar. Mas vamos ver no último lugar a capacidade de Bezalel. Israel dera muito para o projeto. Bezalel tinha habilidade natural, mas Deus não aceitou apenas habilidade natural. Ele precisava mais. Veja versículo 3, capítulo 31. E o enchi do quê? O Espírito de Deus. Não, é bom ter talento, amém ou não? Mas precisa mais. Precisa o toque do Senhor, o poder de Deus sobre nós. Graças a Deus pelo talento do coral. Mas espero que todo mundo que antes de subir aqui, peça a Deus, enche-me para cantar para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém ou não? Se o pregador precisa rogar, implorar para ser cheio do Espírito Santo, o coral deve implorar, chorar para ser cheio de Deus. Todo crente nesta igreja deve orar que seja cheio do Espírito Santo. Eu não estou falando em falar línguas e coisas assim, eu estou falando em ganhar almas a Jesus Cristo. Segundo, ele foi cheio de sabedoria, habilidade dada por Deus. É isto você não pode adquirir na faculdade.
Bem, eu estava falando com o irmão Sival, eu acho que eu devo dizer isso, ou senão eu vou com consciência pesada. O tempo que eu estou aqui, o que eu estou observando como observador, todo jovem está interessado apenas na faculdade. Espera aí. Estou certo? Amém ou não? Os pais, você vai na faculdade, você vai ser isto, vai ser aquilo. Tá bom na faculdade, por que não? Você não vai no Instituto Bíblico primeiro e aprender alguma coisa, dizer o professor na faculdade? Amém ou não, meus amados? Entusiasmado para ser isto e aquilo. Vamos ser conhecedores da palavra de Deus. Tem certas coisas que você não ganha na educação profissional, mesmo que seja boa. Não estou condenando. Estou dizendo, quando era pastor aqui, nós tivemos, pastor Marcelo, sabe, nós tivemos jovens após jovens após jovens. O desejo era pregar, pregar. Isso era a vontade. Este jovem, primeiro aula, eles tiveram um desastre. Era o primeiro desastre do carro, vindo de Orlândia. Carro cheio. Jovens que estão no ministério agora, porque eles colocaram aquilo no seu coração. Sabedoria, depois entendimento, habilidade de compreender o que Deus deseja. Isso é de grande valor. E por fim, ciência. Não é ciência de o que é composto, o que água é composto de que. Não fala. Isso não é ciência. Ciência que quer dizer como fazer. Como fazer. E eles fizeram. E eu termino. Não olhe comigo com alegria. Vira para capítulo 39. Versículo 43. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito, como o Senhor ordenara. Assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Pode imaginar? Eles fizeram tudo que Deus mandou. Moisés está olhando e ele está abençoando, levantando mãos e abençoando Israel. Qual é o meu apelo hoje à noite? É isto. Tem alguém aqui que Deus está chamando de verdade para ser pregador do Evangelho. Eu quero que você diga: eis-me aqui, Senhor. Eu estou pronto. Tem jovens, moças e moços, que podem dizer: Pastor Jaime, eu estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Eu quero fazer o que Deus manda. Eis-me aqui. Vamos curvar as cabeças, fechar os olhos.